Olá, seja bem-vindo a mais essa sessão do Code Rage 2025. Nela nós vamos abordar o RAD Server, saindo do absoluto zero até a criação de endpoints. Eu sou o Anderson Gomes, sou embarcadeiro MVP, também diretor do programa acadêmico da Embarcadeiro aqui no Brasil. E essa é a nossa agenda para esse vídeo. Nós vamos abordar aí uma visão geral, passando pelas configurações iniciais, o console administrativo, depois uma sessão prática de mão na massa. E aí a gente retorna trazendo alguns links para que você possa se aprofundar ainda mais sobre o tema. Uma visão geral aí do RAD Server, vamos lá. O RAD Server é um framework que te entrega um back-end pronto. Ele tem toda a estrutura administrativa desse back-end pronta, fazendo com que você se preocupe apenas em desenvolver as suas regras de negócio. Com o RAD Server você pode expor essas regras de negócio e seus dados através de endpoints customizáveis. Já no console administrativo, você tem aí toda a estrutura necessária para essa gestão. Analytics, integração com push notifications, controle de usuário e muito mais. Aqui vai uma nota muito importante. O RAD Server acompanha o RAD Studio, tanto para Delphi quanto para C++. Porém, ele está disponível apenas para usuários com licença Enterprise ou Architect. Configurações iniciais. A primeira execução de um projeto RAD Server vai nos trazer uma janela de auxílio, na qual a gente tem que basicamente preencher com a instância do Interbase o nome e o caminho desse banco de dados. Por padrão, esses dados são armazenados na pasta pública do seu Windows, conforme caminho exibido aqui no rodapé do slide. O console administrativo. O console administrativo traz todos os recursos de gestão da sua solução já prontos para serem utilizados. Cabe a você apenas disponibilizar esse acompanhamento, sem criar nenhuma linha de código. Vamos na prática, então, criar nossa primeira aplicação com o RAD Server, fazer sua configuração e ver como funciona todo esse aparato tecnológico que a Embarcadeiro coloca à nossa disposição aqui no RAD Server. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Bem, eu já estou aqui com o meu RAD Studio 13 Florence aberto e vamos lá, eu vou iniciar a criação do nosso primeiro projeto usando o RAD Server. Vou aqui em File, opção New Order, e vou selecionar RAD Server. Dentro do RAD Server, da pasta RAD Server, eu vou ter aqui a opção de criar um novo pacote do RAD Server. Ao clicar aqui, isso vai nos abrir o wizard para a criação do nosso servidor. Aqui a gente já está no RAD Server Package Wizard. E nós temos a opção de criar um pacote vazio ou um pacote já contendo um recurso. Nós vamos optar por contendo recurso. Vamos para o próximo passo, que é definir o nome desse recurso. Vamos chamá-lo de Code Rage 2025.01. E o tipo desse recurso, o tipo de arquivo a ser utilizado. Eu posso utilizar um data model ou posso usar a Unity. Se eu optar por utilizar a Unity, eu vou precisar declarar na mão todos os objetos e classes. Usando a opção de data model, eu posso fazer uso do recurso de drag and drop, trazendo os itens da paleta e adicionando no data model. Lembrando que o data model é um componente não visual, então eu não posso inserir ali edits, mas eu posso fazer os objetos de conexão ao banco de dados e demais ferramentas que eu precise, que eu possa utilizar no data model. Então eu vou optar aqui por data model para que a gente tenha algo mais visualmente ilustrativo. Então, nesse ponto aqui, vamos avançar. E repare que nesse terceiro e último passo do Wizard, ele nos oferece a opção de carregar exemplos de endpoints, database endpoints e API documentation. Vamos, a princípio, carregar os exemplos, pois esse primeiro exemplo é só para a gente conseguir fazer a configuração inicial e entender um pouquinho o funcionamento desse código. Vamos lá, vamos encerrar aqui o Wizard. Repare que foi criado aqui o projeto e aí ele vem como uma BPL. Basta agora a gente salvar o nosso projeto. Vamos aqui salvar. Vou criar uma nova pasta aqui chamada Code
Rage 2025. E dentro dela eu vou adicionar exemplo 01. E aqui o nosso resource, vamos chamá-lo de resource 01. E o nosso projeto vamos chamar de server 01. Vamos salvar. Está salvo o nosso projeto. Antes de executar o nosso servidor, é necessário que a gente garanta que o Interbase está em execução. Você há de se lembrar que quando eu fiz a apresentação dizendo que nas configurações iniciais a gente precisava configurar a instância do Interbase devido à dependência do console administrativo. Ou seja, o console administrativo depende do banco de dados do Interbase estar funcionando. Então, vamos conferir aqui se a gente tem um Interbase rodando nessa máquina. No meu caso aqui, ele está rodando já. E eu preciso apenas garantir que eu vou me recordar o nome da instância, que é exatamente essa aqui, ó, GDS-DB. Então, eu posso parar aqui o servidor, subir ele novamente, para garantir que ele está funcionando, e me lembrar, GDS-DB é o nome da minha instância. Vamos retomar aqui, e quando eu executar esse projeto, vai haver aqui a necessidade de que eu confirme a criação dos arquivos de configuração. Esses arquivos de configuração são aqueles que se encontram na pasta public. Então vamos só dar uma conferida aqui, ó. C-User Public Documents Embarcadero AMS. Repare que a pasta está vazia, por isso ele está me pedindo ali os arquivos de configuração. Vamos executar aqui a configuração. Então aqui vai abrir o wizard do setup do RAD Server. Então, qual o nome da instância? GDS-DB. O nome do banco, vou manter o nome padrão aqui. O endereço dessa pasta, né, onde vai estar esse arquivo de configuração, também vou manter padrão. O usuário do banco também está com o padrão aqui. E vamos avançar. E aqui, se ele vai querer criar os usuários de exemplo e o grupo de usuários de exemplo. Vamos marcar que sim. E aqui nós temos o cenário de colocar a senha para acessar o console administrativo. Então aqui eu vou trocar de console user, eu vou inserir a minha senha aqui, RAD user, RAD pass. Vamos avançar. E quando eu clicar em Finish, ele vai confirmar e criar todos esses arquivos dentro da pasta Public ali. E, consequentemente, efetuar o registro lá no registro do Windows. Então, vamos confirmar aqui. E aqui ele está nos dando essa confirmação. Olha, eu estou criando esse servidor e continua a instalação com a licença Developer. Ou seja, para distribuição a gente precisa ter uma outra licença. Mas no nosso caso aqui é só um exemplo. Vamos usar a licença Developer mesmo. Está aí, está configurado. Se a gente vier aqui agora e olhar, ó, já existe aqui os arquivos de configuração que a gente acabou de criar. Vamos seguir. Então os arquivos estão criados. Esse é o arquivo contendo as informações que o RAD Server vai adicionando no banco à medida que a gente for utilizando, que vão gerar lá os analytics e todos os dados a serem analisados. E esse é um arquivo ini, que vai trazer aí para a gente a possibilidade de acrescentar algumas outras configurações. Então, ó, a porta que o console administrativo funciona, diversos outros cenários de configuração estão disponíveis aqui no arquivo ini. Vamos fechar e prosseguir. Isso feito, o nosso servidor está no ar. Então, está aqui o RAD Server já funcionando. Carregou todos os módulos. E o nosso módulo é CodeRage 2025-01. Então, vou dar aqui um Open Browser. Ele vai chamar um método version, que é um método de teste, e carregar as informações. Aqui eu tenho um plugin que traz para a gente
essa informação do servidor, né, que traz ela aqui com um JSON já arrumadinho, né? Mas se a gente olhar ela num formato mais cru, vamos abrir aqui um Edge, localhost 2.8080/version. Basicamente, é isso aqui que você vai estar vendo aí. Vamos agora abrir o console administrativo. Repare, essa parte não há codificação alguma. Essa é a parte que o embarcadeiro já te entrega pronta. Então está aqui, ó, na porta 8081. Eu vou adicionar aqui meu usuário e senha, RadUser e RadPass. Vou fazer o login. Então, nesse momento, a gente já está logado e acessando as informações aí do nosso servidor. Então, se eu quiser dar uma conferida aqui, ó, quantidade de clientes, chamadas à API, qual API que a gente chamou, tudo isso visível aqui para a gente. Vamos derrubar aqui. Eu vou derrubar o console administrativo. E vamos retornar aqui para o RAD Server. Vamos abrir aqui o Delphi. Ajustar aqui a interface. Veja, esse é o nome do recurso, né, que nós passamos, CodeRage 2025-01. E aqui estão os métodos. O método get, o método post, post_item e o método delete_item. Seguindo aqui, o método get é um método de exemplo. E como é um método de exemplo, aqui está o código de exemplo que a gente pode estar utilizando nele. Welcome to CodeRage 2025. Sample 01. O getItem é acionado quando eu passo um parâmetro para o recurso. E no caso aqui, o post e o put também estão aqui, só para que a gente tenha noção aí de como exemplificá-los. Ok? Vamos até fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa linha aqui e vamos colocar aqui dentro do post. Vamos escrever aqui post. No put item aqui, vamos escrever put. Colocar aqui o mais litem. Fazer o mesmo aqui para o delete. Vou usar essa linha aqui, que é só trocar o verbo. Aqui saiu escrito errado, né? Put. Ok. Então aqui os nossos métodos de exemplo. Eu vou agora dar um stop aqui no servidor e a gente vai subir ele de novo, para que ele carregue essas alterações que a gente fez. Tudo bem? Vamos lá, salvei. Vamos executar. Então está aqui, carregou. Vamos chamar aqui o comando Open Browser novamente. E qual é o nome do nosso recurso? É isso que a gente tem que passar aqui agora. Se a gente passar CodeRage 2025-01, automaticamente ele vai trazer o get e trazer a mensagem Welcome to CodeRage 2025 Sample 1. Se eu passar um parâmetro, ou seja, trouxer o getItem, vou passar aqui um parâmetro Brasil. Ele fez aqui o getItem. Vale lembrar que aqui dentro do RadStudio a gente tem uma ferramenta chamada REST Debugger. Vamos pegar aqui o REST Debugger
vamos adicionar aqui, ó. A gente chamar o get, tá aqui, ó, sample. Se a gente chamar o post, eu programei para que ele escrevesse também, vamos dizer aqui que é application tipo JSON. Então, ó, escreveu o post. Se a gente chamar o put, e aí o put já pede um item, né? Então, vamos chamar aqui o put teste. Repare que ele chamou o verbo put lá. E se eu chamar o delete, ele vai chamar o verbo do delete. Então, na prática, a gente tem um recurso, que é o CodeRage 2025-01, e a gente altera os verbos do HTTP, os métodos do HTTP. Consequentemente, isso faz com que a arquitetura REST seja utilizada. Cada método do HTTP está associado a um método de código Delphi aqui, para trazer os dados, para alterar os dados, para inserir os dados e para trazer os dados de um único registro, para deletar esse único registro. Então, basicamente, a gente usou aqui códigos de exemplo, simplesmente para mostrar que aqui dentro deveria estar, por exemplo, o código da inserção de um novo registro. Aqui dentro, a atualização de um registro. No delete, o código para apagar um determinado registro. Basicamente, esse é o contexto da arquitetura REST. Vamos agora seguir para o nosso exemplo de número 2. Vou aqui parar, fechar esse projeto, criar um novo projeto do zero. File New Other. Lembrando, não preciso mais fazer a configuração inicial, ela já foi feita. Add Server. E vamos prosseguir, mais uma vez usando um pacote com recursos. Nome do recurso, CodeRage 2025-02. Vamos usar mais uma vez aqui no Data Module. Dessa vez eu não vou trazer métodos de exemplo. O que a gente vai fazer vai ser utilizar o Database Endpoints. Venha comigo para você conferir como ele vai funcionar. Na prática, esse recurso do Database Endpoints nos permite expor diretamente os dados de uma tabela como um endpoint. Ou seja, o conteúdo do dataset é exposto diretamente via API. Vamos conferir como isso fica aqui nesse exemplo. Repare que quando eu marco o Database Endpoints, foi adicionada uma nova aba, uma nova fase para o nosso wizard. E aqui eu tenho a opção de informar qual banco de dados eu estou utilizando. Lembrando, aqui não obrigatoriamente o banco precisa ser Interbase. Poderia ser qualquer tipo de banco de dados, para que você possa estar expondo as suas regras de negócio e aí o seu banco de dados ali. Então, eu vou pegar aqui esse banco de dados Employee, que acompanha a instalação da ferramenta, que você tenha ele aí também. Vou dar OK. Então, vou pegar aqui a tabela Country e vou pegar a tabela Employee. Vamos à opção Finish. Antes de prosseguir, já vou salvar esse projeto. CodeRage 2025, exemplo 02, chamar de Resource 02, e o nosso projeto Server 02. Então, repare que aqui eu tenho o nosso Data Module, que é o nosso recurso, e o nome desse recurso, CodeRage 2025-02. Eu tenho uma conexão com o banco de dados Employee, eu tenho a tabela Country e eu tenho a tabela Employee, ambos sendo acessados aqui via FDQuery. Então, vamos só dar um confere aqui, ó.
Select asterisco from country, rodei, está funcionando, está no ar. Select asterisco from employee, está funcionando, está no ar. Quando a gente marcou lá database endpoints, automaticamente o Wizard trouxe para nós a inclusão desses objetos aqui, que são os chamados AMS Dataset Resource. São os objetos que fazem a mágica acontecer, de pegar o dado na sua query e automaticamente transformar esses dados em JSON, né? Transformar essa serialização de forma automática. Então, aqui eu tenho a possibilidade, por exemplo, de conectar esse objeto à query. É o caso que está acontecendo aqui, ó, na propriedade dataset. Nós estamos informando qual é o dataset que vai ser transformado em recurso. E aqui, quais os métodos estarão disponíveis. Repare que aqui todos os métodos estão listados, então tudo isso aqui vai funcionar. Vou até fazer o seguinte, vou botar o delete aqui como false. Nesse caso aqui, query employee, mesma situação. O AMS Dataset Resource relacionado a employee. Aqui eu tenho o campo-chave, que é uma informação importante também. Então, aqui em campo-chave, qual é o campo-chave dessa tabela? Eu vou usar o campo country. Aqui no campo-chave de employee, eu vou usar o campo empno, que é o campo da chave primária. E aí, vamos lá. Vamos dar um confere aqui no código agora, né? Repare que eu tenho o nome do recurso sendo sinalizado, eu tenho o objeto de conexão, que foi um FD Connection, eu tenho a query, country, tenho o AMS Dataset Resource e faço um apontamento nele, dizendo qual será o nome necessário que eu passe para que ele seja chamado. Ou seja, eu vou chamar o recurso, depois esse sufixo, e ele vai automaticamente fazer a consulta e trazer esses dados. Então, eu vou chamar aqui, ó, countries. E aqui na employee, mesmo cenário. Tenho a query, tenho o AMS Dataset Resource, e aqui qual vai ser o nome, qual vai ser o sufixo que eu vou passar. Vai ser o employees. Vamos salvar o projeto novamente. E repare que não tem nenhum código a mais do que isso. Basicamente, esse é o código necessário para que o nosso projeto 02 vá ao ar. Vamos lá, vamos acionar aqui. Open Browser. Está no ar aqui. Code Rage 2025-02. Repare que eu não tenho um método get associado a ele. Perfeito. E agora eu vou adicionar nele o sufixo, que foi count-is. Quando eu acionar este endereço, os países serão listados aqui. Vamos lá, vamos agora então abrir novamente o REST Debugger e conferir esse acesso. REST Debugger, vou copiar aqui o endereço. Tipo de dado. Vamos dar um get, o parâmetro aqui vai ser o sufixo, countries, e vamos executar. Repare que aqui no corpo da requisição a gente já tem os dados sendo exibidos. Então, se eu vier aqui tabular esses dados, todos eles estão aqui disponíveis. Vou pegar aqui, vamos tentar chamar o delete e passar um item aqui para ele, Brasil, por exemplo. Vale lembrar que o delete está bloqueado. Chamar. E a mensagem aqui, ó, de que ele está bloqueado
não vai ser permitido. Mas se eu quiser, por exemplo, alterar o item Brasil, vamos voltar aqui, dar um get, e aí ele vai fazer o get trazendo os dados do item Brasil apenas. Tá aqui. Eu vou copiar. Vou agora fazer um put, que seria essa alteração, e aí eu tenho a possibilidade de inserir os dados aqui. Eu vou escrever Brasil 2025. Nesse momento, vai ser feita a atualização do registro. Registro atualizado. Vamos remover aqui o último parâmetro. Vamos chamar o método get e conferir o resultado. Então, repare que o registro já foi atualizado e essa atualização já foi refletida no banco de dados. Um outro recurso que o AMS Dataset Resource nos possibilita automaticamente no RAD Server é a ordenação. Então, vou selecionar aqui o objeto, a gente está usando aqui o country. Vamos procurar a propriedade Sort Pattern Prefix. Repare, SF vai ser o prefixo de ordenação. Basta, no caso, eu fazer a chamada normal aqui, igual a gente está fazendo. Né? Aqui está o URL e o recurso. E aqui a gente está passando o prefixo country. E aí, vamos lá. Interrogação SF. E aí a gente vai colocar o nome da coluna, vai ser country igual, e passar a letra A de ascendente. Repare que ele ordenou para a gente tudo em ordem alfabética. E se eu quisesse essa ordenação de maneira descendente, basta passar a letra D. Então, SF, a coluna, e A para ascendente, D para descendente. Isso também acontece de forma automática. Agora eu vou dar uma pausa aqui no servidor para que a gente possa trabalhar também a paginação. Também é entregue automaticamente aí pelo AMS Dataset Resource. Vamos lá, vamos conferir aqui. Então, page size aqui, eu vou botar um page size de tamanho 3. Isso vai reduzir bastante o número da página e trazer menos dados. Então, vamos agora compilar. Já está no ar. Vamos usar aqui o nosso REST Debugger. Enviar a requisição. Está aqui, os dados todos na tela. E vamos lá. Eu quero agora, por ordem de moeda, currency, igual ascendente e página igual a 1. Repare que ele trouxe aqui somente os 3 primeiros. Se eu pedir página 3, ele traz os próximos. E assim por diante. Então, veja bem, essa também é uma propriedade que nos permitiu fazer de forma automática a paginação da nossa consulta, graças ao parâmetro Page Pattern Name e o Page Size, que é o tamanho aí da nossa página. Vamos agora, então, partir para o nosso terceiro exemplo. File New Order, RAD Server e Create a New RAD Server Package, ou seja, um novo projeto. Mais uma vez, vamos criá-lo trazendo um recurso. Esse recurso vai ser o Code Range 202503, vai ser do tipo Data Model. E agora eu vou trazer aqui o API Documentation e também Endpoints. Vamos lá, mais uma vez vou usar aqui o banco de dados Employee, Country e Employee, poderia ser qualquer um. Nosso novo projeto está no ar, vamos salvá-lo. Code Range 2025, exemplo 03, resource 03, server 03. Aqui, e repare que tudo acontecendo novamente. Então, employee, vou botar um S aqui, né?
E aqui, vou chamar de countries. O S tem que ser maiúsculo. Note que agora eu tenho aqui a documentação da API sendo lançada. Isso o RAD Server também faz automaticamente para a gente. Vamos lá, eu vou derrubar aqui o servidor antigo. Vamos executar. E repare, eu tenho aqui agora um botão que é o API Documentation. Vou clicar. E ele traz prontinho o Swagger, a documentação dessa nossa API, para que a gente possa estar utilizando. Então, os métodos que a gente tem aqui, basta fazer o teste. Quando eu executar, ele traz a mensagem lá no nosso código definida. Então, aqui a mensagem que foi definida no nosso código. Qualquer método que você for inserir, você tem a possibilidade de, inclusive, mexer nessa documentação. Mas ele já traz aqui a documentação Swagger prontinha também, para que você possa estar utilizando. Então, vamos lá, vamos fazer aqui o Get Countries. Try out, execute. Repare, tá aqui, tudo de forma funcional. Vamos lá, vamos para mais um exemplo. Vou salvar esse aqui. Bem, vamos lá então. File New, Other, RAD Server Package, um novo pacote com recurso. Esse nosso recurso inicialmente vai se chamar CodeRage 2025. Vamos chamar de CodeRage Version. Vamos deixar aqui o método get para nos servir aí de exemplo. Está pronto aqui nosso projeto. Então está aqui, ó, CodeRage Version e a nossa CodeRage Version aqui. Então vamos salvar. CodeRage 2025, nova pasta, exemplo 04, CodeRage Version Resource. E o nosso projeto Server 04. Está pronto aqui. Vamos executar. Conferir aí o resultado. Dar um Open Browser aqui. CodeRage Version. E ele trouxe aqui escrito CodeRage Version, que é o método default ali, em que a gente não escreveu nada. Então, basicamente, está aqui. Vamos derrubar o servidor e vamos fazer aqui algumas alterações. Então, CodeRage Version. E aqui eu vou colocar como se fosse versão 2024. Eu vou agora adicionar um novo módulo ao meu servidor. Então, File New, Other, RAD Server Módulo. Qual vai ser o nome desse módulo? CodeRage 2025. Ele vai ser também do tipo Data Module. Vamos avançar. Também vai ser só o método de exemplo. Vamos tirar aqui a documentação de API. Então está aqui o novo módulo. O nome dele vai ser CodeRage 2025 Resource. Então repare que agora o nosso servidor tem 2 recursos. E vamos dar uma conferida aqui nesse novo recurso. Está aqui. E aqui vai ser CodeRage Version 2025. Ok. Então, basicamente, eu tenho um recurso chamado CodeRage 2025 e o nosso CodeRage Version aqui, que foi o nosso primeiro recurso.
Então vamos executar aqui novamente. Vamos dar uma atualizada aqui na página, ó. Code Rage Version 2024 foi a alteração que a gente fez. E se a gente colocasse aqui o Code Rage 2025, ele traria Code Rage Version 2025. A ideia aqui é que um método seja uma atualização do outro. Traduzindo, então imagine o seguinte, você precisou atualizar a sua API, você precisou criar um novo endpoint. É o caso aqui do Code Rage 2025. Porém, este precisa ser disponibilizado no mesmo endereço do antigo, para que você tenha aí uma atualização do endpoint antigo. Então o que a gente vai fazer aqui? Esse novo recurso está presente apenas no RADStudio 13 e Flores. Então vamos lá. Basicamente, o método CodeRageVersion, nós vamos vir aqui e vamos definir que ele tem uma versão de recurso, resource version. E aí, essa versão vai ser a versão número 1. Nesse momento, ela vai ser a versão ativa. Então, tms version status default. Então, o primeiro recurso que a gente tinha, que era o CodeRageVersion, está aqui como default. Agora, o CodeRage 2025 que a gente criou também vai se chamar CodeRageVersion. A diferença é que ele traz CodeRageVersion 2025 escrito. E aí, vamos fazer o mesmo procedimento. Resource version ponto. Abre e fecha parênteses. Esse vai ser o V2. TMS version status ponto experimental. Nesse primeiro momento, experimental. Vamos rodar e ver como fica. Open Browser, CodeRage, Version, versão 2024. Se eu quiser dar uma olhada na versão número 2, repare, versão 2025. Digamos que você já consegue agora passar para os seus usuários que ele consegue acessar o novo método. E aí você pode estar fazendo aí todo o processo de teste até que este novo método se torne o default. Então vamos lá, vamos inverter aqui o cenário. Então, parar o servidor, derrubá-lo e vamos fazer essa troca. Então a versão 2 agora passa a ser default. E a versão 1 passa a ser deprecated. Vamos executar. Vamos no navegador. Se eu precisar checar o conteúdo da versão 1 da minha API, ela está aqui disponível ainda, lá, com CodeRage Version 2024. E se eu precisar agora a default, vai estar trazendo CodeRage Version 2025. Então, esse recurso é mais uma das novidades presentes no RADStudio 13 Flores, o versionamento de API, de uma maneira também muito simplificada aqui no RADServer. Então, vamos agora retornar para a apresentação, onde a gente vai ver os links no qual você pode aprender muito mais sobre RADServer. Então, nesse momento, eu vou trazer agora alguns links para que você possa se aprofundar ainda mais no RADServer. O primeiro deles, você consegue baixar esse e-book feito pelo Antônio Zapater. Na verdade, trata-se de um livro feito pelo David I. no passado, e que o Antônio deu uma
mega atualizada nele aí, trazendo recursos mais modernos. E abaixo você tem as novidades trazidas para o RAD Server no RAD Studio Florence. Vamos conferir. Bem aqui na DocWiki. Inclusive o versionamento aí das APIs. Espero que você tenha gostado. Eu sou o Landerson Gomes. E pela sua atenção, muito obrigado. Até a próxima.